Durante décadas, muitos atores portugueses viveram sob o olhar constante do público, mas nem tudo o que acontecia nas suas vidas era conhecido pelos fãs. Num tempo em que a pressão social e o medo do julgamento podiam influenciar carreiras inteiras, alguns artistas escolheram manter os seus relacionamentos longe dos holofotes. Neste vídeo, vamos recordar 11 atores portugueses cujas vidas pessoais permaneceram envoltas em mistério durante anos. Durante muitos anos, a vida privada de Diogo Infante foi alvo de enorme curiosidade por parte do público e da imprensa portuguesa. Sendo um dos atores mais respeitados e populares do país, a sua carreira esteve constantemente sob os holofotes, mas nem sempre o mesmo aconteceu com a sua vida pessoal. Numa época em que muitos artistas preferiam manter certos aspectos da sua intimidade longe da atenção mediática, Diogo optou por preservar a sua esfera privada e concentrar-se no trabalho que o tornou uma referência da televisão, do teatro e do cinema em Portugal. Nascido em Lisboa, Diogo Infante construiu uma carreira sólida, baseada no talento, na disciplina e na versatilidade. Ao longo de décadas, participou em inúmeras produções de sucesso e conquistou o respeito de colegas e espectadores. Enquanto a sua imagem pública se fortalecia, as especulações sobre a sua vida amorosa tornavam-se frequentes. No entanto, o ator raramente alimentava rumores ou respondia a comentários sobre assuntos pessoais. Com o passar dos anos, Diogo acabou por falar publicamente sobre aspectos da sua identidade e da sua vida privada, contribuindo para uma maior visibilidade e aceitação social. A sua postura foi vista por muitos como um exemplo de coragem e autenticidade, especialmente para pessoas que cresceram em períodos menos tolerantes em relação à diversidade. Mais do que qualquer polêmica ou curiosidade mediática, o legado de Diogo Infante continua ligado ao seu trabalho artístico. A sua história demonstra como muitos artistas da sua geração procuraram equilibrar a fama com o direito à privacidade. E é precisamente essa combinação de sucesso, discrição e determinação que faz dele uma das figuras mais interessantes da televisão portuguesa contemporânea. 2. João Perry. João Perry sempre foi considerado um dos atores mais elegantes e talentosos da televisão e do teatro portugueses. Com uma carreira construída ao longo de várias décadas, tornou-se uma presença respeitada entre colegas e admirada pelo público. Apesar da popularidade que conquistou, a sua vida privada permaneceu quase sempre protegida da curiosidade mediática, algo que contribuiu para criar uma aura de mistério em torno da sua figura. Nascido em Lisboa, João Perry iniciou a sua trajetória artística ainda jovem e rapidamente demonstrou uma capacidade rara para interpretar personagens complexas. Enquanto muitos artistas procuravam a exposição constante nos meios de comunicação, ele preferia que o foco permanecesse no seu trabalho. Entrevistas sobre a sua vida pessoal eram raras, e o ator evitava transformar questões íntimas em assunto público. Durante muitos anos, surgiram especulações sobre relacionamentos e aspectos da sua vida sentimental. Contudo, João Perry manteve uma postura discreta e reservada. Essa atitude refletia não apenas uma escolha pessoal, mas também uma realidade vivida por muitos artistas da sua geração, que cresceram numa sociedade onde determinados temas eram tratados com muito mais cautela do que atualmente. Ao longo da carreira, destacou-se em novelas, séries e peças de teatro que marcaram várias gerações de portugueses. O seu talento e profissionalismo fizeram com que fosse reconhecido principalmente pela qualidade das suas interpretações, e não pelos rumores que ocasionalmente circulavam na imprensa. A história de João Perry mostra como alguns atores conseguiram preservar a sua intimidade, mesmo vivendo sob constante atenção pública. No meio onde a exposição muitas vezes parece inevitável, ele escolheu o caminho da discrição. Essa decisão permitiu-lhe manter uma clara separação entre a figura pública e a pessoa privada, tornando uma das personalidades mais reservadas e respeitadas do panorama artístico português. 3. Rui de Carvalho. Poucos nomes possuem tanto prestígio na história da representação portuguesa como Rui de Carvalho. Com uma carreira que atravessa gerações e ultrapassa 7 décadas de atividade artística, tornou-se uma verdadeira lenda do teatro e da televisão. No entanto, apesar da enorme notoriedade, sempre procurou manter a sua vida pessoal relativamente afastada dos holofotes, privilegiando o trabalho acima de qualquer exposição mediática. Nascido em Lisboa, Rui de Carvalho iniciou a carreira numa época muito diferente da atual. O mundo do espetáculo era mais conservador,
a imprensa tinha menos acesso à intimidade das celebridades e muitos artistas aprendiam desde cedo a separar a vida profissional da vida privada. Foi precisamente essa filosofia que o acompanhou ao longo de toda a sua trajetória. Enquanto conquistava o público com interpretações memoráveis, a atenção dos meios de comunicação concentrava-se sobretudo no seu talento e nos seus sucessos artísticos. Ao contrário de outras figuras públicas, Rui raramente permitia que a sua vida sentimental se tornasse tema de conversa. Essa discrição contribuiu para que diversas histórias e especulações surgissem ao longo dos anos. Mas o ator manteve sempre uma postura elegante e reservada perante os rumores. O seu percurso profissional inclui dezenas de peças de teatro, séries e produções televisivas que ajudaram a moldar a cultura portuguesa contemporânea. O respeito conquistado entre colegas e espectadores fez dele uma das figuras mais admiradas do país, reconhecida não apenas pelo talento, mas também pela integridade com que conduziu a carreira. Mais do que qualquer curiosidade sobre a sua vida pessoal, o nome de Rui de Carvalho permanece associado à dedicação absoluta à arte de representar. A sua história simboliza uma geração de artistas que acreditava que o trabalho deveria falar mais alto do que a vida privada, preservando uma imagem de dignidade e discrição que continua a inspirar novos atores até aos dias de hoje. 4. Virgílio Castelo. Virgílio Castelo é um dos nomes mais conhecidos da televisão portuguesa e construiu uma carreira marcada pela versatilidade e pela longevidade. Ao longo de décadas, participou em novelas, séries e produções teatrais que o transformaram numa figura familiar para várias gerações de espectadores. Apesar dessa enorme exposição pública, sempre procurou manter uma clara separação entre a carreira artística e a sua vida privada. Nascido em Lisboa, iniciou o percurso profissional ainda jovem e rapidamente conquistou espaço no meio artístico graças ao seu talento e carisma. Enquanto a sua popularidade crescia, também aumentava o interesse da imprensa por aspectos pessoais da sua vida. No entanto, Virgílio raramente se mostrou disposto a alimentar especulações ou a comentar detalhes íntimos fora do contexto profissional. Durante muitos anos, essa postura reservada contribuiu para que o público soubesse relativamente pouco sobre a sua vida sentimental. Em diversas fases da carreira, surgiram rumores e comentários típicos do universo das celebridades, mas o ator manteve-se fiel à ideia de que o seu trabalho deveria ocupar o centro das atenções. Essa escolha tornou-se uma das características mais marcantes da sua imagem pública. Além do sucesso como ator, Virgílio Castelo destacou-se também como argumentista e criador de conteúdos, demonstrando uma capacidade criativa que ultrapassou a representação. O seu contributo para a televisão portuguesa ajudou a consolidar o seu estatuto como uma das personalidades mais influentes do setor. A trajetória de Virgílio Castelo mostra como alguns artistas conseguiram preservar uma parte significativa da sua intimidade, mesmo vivendo sob constante observação. Num mundo cada vez mais dominado pela exposição mediática, a sua discrição tornou-se um elemento raro. Essa combinação de talento, profissionalismo e reserva pessoal continua a despertar interesse e respeito entre colegas, jornalistas e admiradores que acompanharam a sua carreira ao longo dos anos. 5. António Vilar. António Vilar foi uma das figuras mais fascinantes do cinema português do século XX. Dono de uma presença elegante e de um carisma raro, conquistou fama não apenas em Portugal, mas também em vários países europeus, tornando-se um dos poucos atores portugueses da sua geração a alcançar reconhecimento internacional. Apesar da enorme popularidade, grande parte da sua vida pessoal permaneceu envolta em discrição, alimentando curiosidade e especulação durante muitos anos. Nascido em Lisboa, António Vilar iniciou a carreira numa época em que a imagem pública dos artistas era cuidadosamente controlada. O contexto social e cultural da época incentivava a reserva em relação à vida privada, especialmente para figuras públicas. Como resultado, muitos aspectos da sua vida sentimental nunca foram amplamente discutidos ou divulgados, contribuindo para a aura de mistério que o acompanhou ao longo da carreira. Ao longo das décadas de 1940 e 1950, tornou-se um dos rostos mais conhecidos do cinema ibérico. Trabalhou em produções de grande sucesso e chegou a atuar ao lado de importantes estrelas internacionais. A sua imagem de galã conquistou milhares de admiradores, mas António Vilar raramente comentava assuntos relacionados com relacionamentos ou questões íntimas.
preferia concentrar-se na profissão e deixar que o público o conhecesse através dos seus papéis. Essa postura reservada fez com que, ao longo dos anos, surgissem diversas interpretações e rumores sobre a sua vida fora das câmaras. Contudo, o ator manteve sempre uma distância elegante das especulações, preservando aquilo que considerava pertencer exclusivamente ao domínio pessoal. Hoje, Antônio Vilar continua a ser recordado sobretudo pelo enorme contributo que deu ao cinema português. A sua história representa uma geração de artistas que viveu num período em que a privacidade era cuidadosamente protegida. E talvez seja precisamente esse equilíbrio entre fama, talento e discrição que mantém o seu nome vivo na memória do público décadas após o auge da sua carreira. 6. José Raposo. José Raposo é um dos atores mais populares e carinhados da televisão portuguesa. Com uma carreira construída ao longo de várias décadas, conquistou o público através do seu talento, da sua versatilidade e da capacidade de interpretar personagens muito diferentes entre si. Embora tenha vivido grande parte da sua vida sob os holofotes, sempre procurou preservar certos aspectos da sua intimidade, evitando transformar a vida pessoal num espetáculo mediático. Nascido em Aljustrel, José Raposo começou a destacar-se no teatro antes de alcançar enorme notoriedade na televisão. A sua dedicação à profissão rapidamente o tornou um dos rostos mais reconhecidos do entretenimento português. No entanto, ao contrário de muitas celebridades, preferiu quase sempre que a atenção se concentrasse no seu trabalho e não nos detalhes da sua vida privada. Ao longo dos anos, o ator enfrentou momentos marcantes tanto na carreira como na vida pessoal. Apesar da exposição inevitável associada à fama, demonstrou frequentemente uma postura reservada quando confrontado com questões íntimas. Essa discrição contribuiu para que muitos aspectos da sua vida permanecessem longe da curiosidade pública durante longos períodos. Num contexto em que os meios de comunicação passaram a dedicar cada vez mais atenção à vida sentimental dos famosos, José Raposo manteve uma atitude equilibrada. Participava em entrevistas e programas, mas evitava alimentar rumores ou especulações que nada tinham a ver com o seu percurso artístico. Essa escolha ajudou a consolidar uma imagem de seriedade e profissionalismo junto do público. O legado de José Raposo vai muito além das histórias que possam ter circulado sobre a sua vida privada. O que permanece é o reconhecimento de uma carreira sólida, marcada por interpretações memoráveis e por uma dedicação constante à arte de representar. A sua trajetória demonstra que é possível alcançar enorme popularidade sem abdicar totalmente do direito à privacidade, algo que nem sempre é fácil no mundo das celebridades. 7. Rogério Samora. Rogério Samora foi uma das figuras mais marcantes da televisão portuguesa nas últimas décadas. Conhecido pela sua personalidade forte, pelo sentido de humor irreverente e pela capacidade de interpretar personagens intensas, conquistou um lugar especial junto do público. Apesar de ser uma presença constante nos ecrãs, muitos aspectos da sua vida pessoal permaneceram relativamente reservados, alimentando a curiosidade de admiradores e jornalistas ao longo dos anos. Nascido em Lisboa, Rogério Samora iniciou a carreira artística ainda jovem e rapidamente se destacou pelo talento natural para a representação. Participou em inúmeras novelas, séries e produções teatrais, tornando-se um dos rostos mais reconhecidos da televisão portuguesa. A sua popularidade cresceu de forma constante, mas isso nunca significou uma abertura total em relação à sua vida privada. Embora fosse conhecido pela frontalidade com que abordava diversos temas, o ator mantinha uma clara distinção entre aquilo que considerava público e aquilo que pertencia apenas ao seu círculo mais próximo. Essa postura levou a que várias questões relacionadas com a sua vida sentimental permanecessem afastadas dos holofotes durante grande parte da sua carreira. Ao longo dos anos, Rogério Samora construiu uma imagem de autenticidade que lhe valeu o respeito dos colegas e do público. Muitos admiravam precisamente essa capacidade de ser genuíno sem sentir necessidade de expor todos os detalhes da sua intimidade. No meio onde a exposição constante se tornou cada vez mais comum, ele continuou a valorizar a discrição em assuntos pessoais. O seu falecimento deixou uma profunda marca no panorama artístico português, mas o seu legado permanece vivo através dos inúmeros trabalhos que realizou.
Mais do que os rumores ou especulações que possam ter existido ao longo da sua vida, Rogério Samora será sempre recordado pelo talento, pela personalidade única e pela contribuição significativa que deu à televisão e ao teatro em Portugal. 8. Carlos Areia. Carlos Areia é um dos atores mais conhecidos da televisão e do teatro portugueses, tendo construído uma carreira longa e diversificada que atravessou várias gerações. Com um estilo descontraído e uma presença carismática, tornou-se uma figura popular junto do público. No entanto, apesar da fama alcançada ao longo dos anos, sempre procurou manter uma parte significativa da sua vida pessoal longe da atenção mediática. Nascido em Lisboa, Carlos Areia começou a destacar-se ainda jovem no mundo do espetáculo. O seu talento para a comédia e para personagens de forte personalidade rapidamente lhe abriu portas em produções de sucesso. À medida que a notoriedade aumentava, também crescia o interesse da imprensa pela sua vida fora dos palcos e dos estúdios. Mesmo assim, o ator demonstrou frequentemente preferência por proteger a sua intimidade. Ao longo da carreira, viveu diferentes fases de exposição pública, mas procurou evitar que a sua identidade fosse definida por rumores ou especulações. Em vez disso, preferiu que o reconhecimento viesse através do trabalho desenvolvido ao longo de décadas. Essa atitude foi particularmente importante numa época em que muitos artistas enfrentavam uma enorme pressão para revelar detalhes da vida privada. Carlos Areia pertence a uma geração de intérpretes que cresceu num contexto social muito diferente do atual. Questões relacionadas com relacionamentos, identidade e vida sentimental eram frequentemente tratadas com discrição, tanto pelos próprios artistas como pelos meios de comunicação. Por essa razão, muitos aspectos da vida pessoal de figuras públicas permaneceram pouco conhecidos durante anos. Hoje, Carlos Areia continua a ser lembrado pelo contributo que deu ao entretenimento português. A sua trajetória mostra como a fama nem sempre implica exposição total. Entre o sucesso profissional e a proteção da vida privada, conseguiu construir uma carreira respeitada e duradoura, mantendo uma imagem de autenticidade que continua a conquistar o carinho de muitos espectadores. 9. Nicolau Breiner. Nicolau Breiner foi uma das personalidades mais influentes e respeitadas da história da televisão portuguesa. Ator, produtor, realizador e argumentista, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do entretenimento em Portugal. Apesar de ter passado grande parte da vida sob os holofotes, existia uma clara fronteira entre a figura pública que todos conheciam e os aspectos mais reservados da sua vida pessoal. Nascido em Serpa, Nicolau Breiner iniciou a carreira artística ainda jovem e rapidamente conquistou notoriedade graças ao seu enorme talento e carisma. Com o passar dos anos, tornou-se uma presença constante em novelas, séries e projetos televisivos de grande sucesso. A popularidade trouxe inevitavelmente interesse por parte dos meios de comunicação, mas ele procurou sempre controlar a forma como a sua vida privada era apresentada ao público. Ao contrário de muitas celebridades modernas, Nicolau acreditava que a carreira deveria ocupar o centro das atenções. Por essa razão, raramente transformava questões íntimas em assunto público. Essa postura reservada contribuiu para que muitos aspectos da sua vida sentimental permanecessem pouco conhecidos durante décadas, alimentando curiosidade e especulação entre admiradores e jornalistas. Além do talento como ator, destacou-se pela visão criativa e pela capacidade de impulsionar projetos inovadores na televisão portuguesa. Muitos profissionais do setor reconhecem que a sua influência ajudou a modernizar o entretenimento nacional e a abrir oportunidades para novas gerações de artistas. Mesmo após o seu falecimento, o legado de Nicolau Breiner continua profundamente presente na cultura portuguesa. Mais de qualquer rumor ou história relacionada com a sua vida privada, o que permanece é a imagem de um profissional brilhante, dedicado à arte e ao desenvolvimento da televisão. A sua trajetória demonstra como alguns dos maiores nomes do espetáculo conseguiram preservar a sua intimidade enquanto construíam carreiras extraordinárias diante de milhões de espectadores. 10. Tosé Martinho. Tosé Martinho foi uma das figuras mais versáteis da televisão portuguesa, destacando-se como ator, argumentista, dramaturgo e escritor. Ao longo de décadas de carreira, conquistou reconhecimento pela criatividade e pela capacidade de criar histórias que marcaram várias gerações de espectadores.
Apesar da notoriedade alcançada, sempre manteve uma relação cuidadosa com a exposição mediática, preservando muitos aspectos da sua vida pessoal longe da curiosidade pública. Nascida em Lisboa, iniciou o percurso artístico numa época em que os artistas valorizavam fortemente a separação entre a carreira e a vida privada. O seu talento rapidamente lhe permitiu construir uma reputação sólida no meio televisivo e teatral. Como criador de inúmeras novelas de sucesso, tornou-se um dos nomes mais influentes do entretenimento português, sendo admirado tanto pelo público como pelos colegas de profissão. Embora fosse uma personalidade conhecida em todo o país, Tosé Martinho raramente procurava atenção através de polêmicas ou revelações pessoais. Preferia que o foco permanecesse no seu trabalho, nas histórias que escrevia e nas personagens que interpretava. Essa postura discreta fez com que muitos detalhes da sua vida sentimental permanecessem pouco conhecidos ao longo dos anos. A sua geração viveu num contexto social bastante diferente do atual, onde determinados assuntos eram tratados com muito mais reserva. Por isso, muitos artistas optavam por proteger cuidadosamente a intimidade e evitar que questões pessoais interferissem na percepção pública da carreira. Tosé Martinho foi um dos exemplos mais evidentes dessa atitude. Quando faleceu, deixou um legado impressionante na televisão portuguesa. As suas novelas e projetos continuam a ser recordados pelo impacto que tiveram na cultura popular. Mais do que qualquer especulação sobre a sua vida privada, o que permanece é a imagem de um criador talentoso, dedicado e profundamente influente, cuja contribuição para o entretenimento nacional continua a ser valorizada por milhões de portugueses. 11. Vítor Norte. Vítor Norte é uma das figuras mais carismáticas e reconhecidas da representação portuguesa. Com uma carreira que atravessa várias décadas, conquistou o público através da sua personalidade forte, do seu estilo irreverente e da capacidade de interpretar personagens memoráveis. Apesar da enorme exposição mediática que acompanhou a sua trajetória, sempre procurou manter uma parte significativa da sua vida pessoal longe do escrutínio constante da imprensa. Nascido em Borba, Vítor Norte iniciou a carreira artística ainda jovem e rapidamente se destacou no teatro e na televisão. O seu talento natural e a energia que transmitia em palco permitiram-lhe construir uma carreira sólida e respeitada. À medida que a fama crescia, também aumentava a curiosidade em torno da sua vida fora das câmaras. No entanto, o ator demonstrou repetidamente preferência por separar a esfera profissional da esfera privada. Ao longo dos anos, surgiram rumores e especulações comuns a praticamente todas as figuras públicas de grande notoriedade. Contudo, Vítor Norte raramente permitiu que esses assuntos ocupassem mais espaço do que o seu trabalho artístico. A sua prioridade sempre foi a carreira, concentrando-se nos projetos que o transformaram num dos atores mais populares de Portugal. A sua história reflete também uma geração de artistas que viveu durante décadas num ambiente onde a discrição era vista como uma virtude. Muitos preferiam proteger a intimidade e evitar discussões públicas sobre temas pessoais, especialmente quando esses temas podiam desviar a atenção da profissão. Hoje, Vítor Norte continua a ser admirado pelo contributo que deu ao teatro, ao cinema e à televisão portuguesa. O seu percurso demonstra que é possível manter uma carreira longa e bem-sucedida sem abrir totalmente as portas da vida privada ao público. Essa combinação de talento, autenticidade e reserva pessoal ajudou a consolidar o seu estatuto como uma das figuras mais marcantes da cultura portuguesa contemporânea.